E agradecer, inclusive, essa discussão de você, como aluno, vir aqui, né, se expor vulneravelmente, falando sobre um assunto que, teoricamente, tem pouco a ver com engenharia, mas que tem tudo a ver, obviamente. É a nossa segunda palestra com aluno esse ano e nós vamos ter mais uma, que vai ter a Luana, que vai falar sobre o programa de duplo diploma e o prêmio que ela concorreu lá na França, né, que ela foi uma das finalistas. Então são várias palestras assim, que eu estou achando muito legal da gente ouvir, não só os ditos especialistas, os formados, mas também ouvir essas coisas que são, né, agitam essa vida pessoal, que isso também é super importante em termos até de conseguir aguentar ficar aqui na escola, né, ter um hobby, assim, uma coisa que ocupe o outro lado do cérebro. Então o Lucas, ele está no terceiro ano da engenharia ambiental e é membro do Arcanório, e tem um blog aqui que é o Queremos Querer. Um negócio muito interessante, que tem muita gente não quer nada. Ouvir alguma coisa. Então, com isso, a gente já tem mais de forma aumentante. Lucas, estou curiosíssima para ouvir o que você vai falar. Satisfação. Como a Helene falou, eu sou estudante aqui da engenharia ambiental, da Poli, do terceiro ano. E eu comecei os estudos de astrologia muito para ir atrás de autoconhecimento. Me falaram que seria uma ferramenta muito boa, porque é muito difícil você ir atrás do autoconhecimento e não ter uma ferramenta, porque é uma coisa muito destrutiva. Você olhar para dentro e querer mudar alguma coisa para te fazer bem. Então eu comecei a estudar hermetismo, não foi pela astrologia que eu comecei. E eu vou explicar mais ou menos o que é astrologia, o que é hermetismo, e vou mostrar um caminho da astrologia que é mais ligado ao simbolismo, à mitologia, às histórias, que não vai importar se a astrologia funciona ou não, que é uma discussão que está aí há mais de 2000 anos e ninguém consegue resolver, mas vai ajudar no autoconhecimento se a pessoa olhar de perto. Por que você tem essa ênfase no autoconhecimento? Por que você acha que isso é importante? Então, porque, primeiro, eu acredito que todo mundo nasce com muitos talentos que não sabem e muitas vezes não usa também. E isso vai ficando congelado e a pessoa acaba não desenvolvendo eles. Então, o autoconhecimento é importante para isso, para descobrir os próprios talentos e conseguir melhorar a capacidade de realização na vida. A base do curso é um curso que eu comecei com o Marcelo Daldébio, que é professor independente, e o principal livro é esse do Mário, que é o curso básico de astrologia. Mas também eu estudei um pouco desses dois aqui para o curso, que é a prática de astrologia, do Danny Rutger, que fala bastante da responsabilidade de ser astrólogo, e o grande livro da astrologia, que fala bastante dos mitos. O primeiro, o que é a astrologia? A astrologia é um antigo estudo que vem lá da Suméria, mais ou menos na região da Mesopotâmia, muito antigo, que investiga a influência dos astros sobre a vida do ser humano ou talvez algumas outras coisas, como seres não vivos e acontecimentos que envolvem a vida das pessoas, mas não são feitos por seres vivos, como terremotos, tempestades e outras coisas. E apesar de muita gente achar que é ligado à astronomia, na verdade é muito mais ligado à área de psicologia, que estuda a parte do comportamento humano e as tendências comportamentais. Pode passar. E o hermetismo, que é a astrologia hermética, é um estudo ligado à obra de Hermes Trismegistus, que ninguém sabe se foi uma pessoa, se foi um deus, se foi um grupo de estudantes. Também era conhecido como Tote, no Egito. E dos materiais que ficaram dele, aí ninguém consegue falar muito bem se
isso é algo que foi criado depois. O que importa é o estudo sobre isso, que é o estudo da Cábala Esmeralda. Desse estudo surgiram 7 princípios, que eles chamam de 7 princípios herméticos. Se tivesse mais tempo, eu falaria sobre cada um, porque todos são muito importantes para a astrologia. Mas tem 2 que são os mais importantes, que é esse segundo aqui, o que está em cima é como o que está embaixo, que eles acreditavam que o que acontece no céu acontece na Terra. E isso eles faziam um estudo metafórico sobre o que ia acontecer e faziam previsões ou descobriam o que acontecia por, como a gente chama hoje, sincronismo, que eu vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco. E esse aqui, o número 6, é toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Então, se você percebe um efeito que acontece no mundo, principalmente em qualquer âmbito da vida, mas também no âmbito da psicologia, esse efeito teve uma causa, que é o que fala esse princípio. E qual é essa causa? E isso é uma coisa muito difícil de falar. Até hoje a psicologia não consegue explicar quase nada sobre o pensamento humano, principalmente ligado ao subconsciente. A psicologia não consegue explicar muito bem ainda. Então, eles tinham toda uma teoria sobre como o que estava em cima influenciava o que estava embaixo. Não é um fenômeno determinístico. A astrologia fala dos talentos que a pessoa pode ter, mas isso se ela desenvolver esses talentos. E ela analisa também tendências comportamentais e ajuda na tomada de decisão. Deixa eu passar. A natureza do fenômeno ainda não foi descoberta. É uma energia, é uma energia muito sutil, ainda não é detectável. E nessa parte, a gente, os seres humanos, estamos muito pouco desenvolvidos ainda. Por exemplo, até hoje, o melhor jeito de detectar uma bomba ou droga dentro de uma mala é usando um cachorro. Não existe equipamento para isso. Então, é uma área que a gente não se desenvolveu muito, ainda tem muito para desenvolver. É uma teoria por trás de como isso, o efeito dos planetas, os planetas conseguem causar um efeito na gente, é a música das esferas, que foi bem desenvolvida por Kepler, mas também tem influência de vários outros astrólogos. O tratamento atual é dado por sincronismo. O que é sincronismo? É quando um efeito só tem algum sentido se tiver uma relação temporal. Por exemplo, o caso do cara que estava aqui aquele dia, ele falando que ele estava na praia e ele estava conversando com um amigo dele, ele é ateu, e ele olhando para um amigo dele, ele falou olhando para um mendigo que estava lá sofrendo, ele bebendo uma cerveja boa lá, tudo uma vibe gostosa. Ele olhou para o mendigo e falou: olha, é por esse motivo que eu acredito que Deus não existe. Só que no exato momento que ele falou isso, tinha uma televisão ligada atrás dele, e na televisão apareceu um pastor e falou: Deus existe. Naquele exato momento. Aí o cara falou: aconteceu no exato momento. Se tivesse acontecido em qualquer outro momento, não teria o mínimo de sentido para ele. Mas como aconteceu no exato momento, como se fosse uma resposta, aquilo passou a fazer um sentido para ele. Apesar dele não acreditar em Deus. E a astrologia fala que no momento que você nasce, o jeito que está o céu fica em sincronismo com você. Então, você vai ter uma relação com eles. A música das esferas está ligada àquela teoria que a desenvolveu, que o planeta ele varre áreas iguais, intervalos de tempo iguais. Então, com isso, a velocidade do planeta não é constante em torno de uma órbita. Aí, como a velocidade não é constante, a frequência varia. Então, se a frequência varia, ele fez uma comparação como se fosse uma nota musical variando.
Ele pegou a frequência, por exemplo, de Saturno e viu como é a frequência dele durante uma revolução. Aí ele anotou todos os planetas que ele conhecia na época, né? Ele fez como uma partitura. Essa ideia aqui é como se fosse você pegar um violão, bater numa corda, descoxar e coxar, descoxar e coxar. Ela passa, sai de uma nota, vai para outra e depois volta. E fica fazendo isso eternamente, acredito, né? E é por isso que ele fala que existe uma diferença aí quando os planetas estão girando, dependendo da posição que ele está emitindo, ele está tendo frequência diferente de rotação, e isso influencia na vida aqui na Terra. Agora, pegando a parte de realização, como que a gente pode usar o hermetismo para ajudar a gente na nossa realização aqui na Terra? O hermetismo fala que para a realização existe um tripé. Esse tripé precisa estar em harmonia. Esse tripé da realização é formado por vontade, imaginação e fé. Uma pessoa com imaginação e fé, mas sem vontade, não começa a fazer nada. Uma pessoa com vontade e fé, mas sem imaginação, não consegue diferentes possibilidades para o que ela precisa. Então ela fica limitada a poucas possibilidades e não consegue boas realizações, provavelmente. E uma pessoa com vontade e imaginação, mas sem fé, ela desiste no meio do caminho, porque ela não acredita que vai conseguir fazer. Então, o hermetismo fala que para você ser uma pessoa que realiza, esse tripé tem que estar em harmonia. E vocês vão ver daqui a pouco que esse tripé tem tudo a ver com a astrologia. Falando um pouquinho como que se faz o mapa astral. O mapa astral é visto como se fosse um relógio. Você traça um círculo em volta de todos os planetas e, a partir da Terra, como referencial, colocar ela no centro desse círculo. Você pega todos os planetas e usa como se fosse ponteiro de um relógio e divide em 12 casas esse círculo. Não tem nada a ver com constelação, astrologia hermética. Divide em 12 casas e você vai ter a posição de cada planeta em relação a um signo. Esse aqui é um mapa astral meu. Ele mostra as informações de como estava o céu em certo momento. Esses em azulzinho aqui são os planetas, os símbolos que representam os planetas. Do lado de fora aqui a gente tem os signos, os símbolos dos signos também. E quando você vê um planeta e um signo, significa que ele está relacionado com a energia daquele signo. E aqui dentro você tem as casas, aqui número 1, 2, 3, 4. Essas casas são relativas ao movimento de rotação da Terra em torno dela mesma. E então vai precisar do local que você estava, da hora que você nasceu e da data, para você saber exatamente como estava o céu naquele momento. Porque se você nasce de um lado do mundo, os planetas vão estar do outro lado. Então vai fazer uma grande diferença no mapa astral. Então eu vou explicar mais ou menos o que são os planetas e o que são os signos. As casas e os aspectos não vai dar, porque demora bastante tempo. Então eu vou ter que restringir a eles. Qualquer coisa, se der para. A astrologia hermética, como é muito antiga, ela não considera os planetas mais longes, porque eles ainda não conheciam eles. E para ela, planetas são corpos errantes. A Lua é considerada um planeta, o Sol é considerado um planeta. E não é considerado Netuno, Plutão e Urano, que estão muito longe e eles não conseguiam perceber ainda, mas também não tem uma grande influência para a área de autoconhecimento, porque os efeitos deles são mais globais, mais grupais. Pode passar. Então, para explicar cada planeta, não ficou o símbolo lá em cima. Eu vou usar uma historinha aqui, que é lá da Babilônia, em que um casal, eles falavam que era o casal
mais antigo, o primeiro casal que existiu no mundo, que era eu e Lilith. Eles estavam lá tranquilos e um dia um demônio chegou e raptou eu, que era um homem, e escondeu ele de Lilith. Não se sabe, cada história conta um porquê dele ter feito isso. Mas ela queria ter o marido dela de volta. Então o que ela fez? Ela foi atrás dele e atravessou todo o inferno para buscar ele. Só que o inferno era dividido em 7 partes. Em cada parte tinha um demônio que era o guardião daquele inferno. Então, para conseguir chegar até o marido dela, ela teve que vencer cada demônio. Então, essa historinha ela vai passar pelas bolinhas ali. Aquela ali é uma estrutura chamada Árvore da Vida, que é a principal estrutura para o estudo de hermetismo. Geralmente, se fala que aqui é o mundo que a pessoa mora, e aqui em cima é o objetivo que ela quer pegar, que ela quer chegar, alcançar. Então, partindo que ela estava aqui e o marido foi preso nesse estágio, ela teve que passar por cada uma até chegar a ele. Então, o primeiro demônio que ela teve que enfrentar é o demônio da preguiça. E o que é a preguiça? A preguiça é quando uma pessoa não quer fazer nada e deixa que os outros tomem todas as decisões que ela precisa tomar. E ela simplesmente não faz nada. E como ela venceu a preguiça? Ela venceu a preguiça com a humildade. O que é a humildade? A humildade é você fazer alguma coisa sem esperar qualquer tipo de recompensa, qualquer tipo de reconhecimento. Se vocês tiverem dúvidas em como que a humildade vence a preguiça, depois eu explico melhor. Na astrologia, isso é a Lua, é representado pela Lua, esse defeito, essa virtude, que são 2 extremos da ação da Lua. E ela está ligada ao subconsciente da pessoa. Então, vencendo a preguiça, ela chegou na inveja, o demônio da inveja. Aquele símbolo lá da gotinha está tudo errado. O PowerPoint Que o sistema não tem as fontes aí. Que não tem a fonte. Então, chegou no demônio da inveja. O que é inveja? Inveja, por hermetismo, é quando você quer uma coisa antes de merecer ela. Quando você olha, aquele cara tem um carro muito bonito, eu não tenho, aí você fica com inveja dele. Por quê? Você não mereceu ter aquele carro ainda. Entendeu? Então, vem aí a ideia do merecimento do hermetismo, que não é como uma religião qualquer. Ele está muito ligado ao merecimento de algo. É você merecer alguma coisa antes de ter. E como que ela venceu a inveja? Foi com a paciência, que é você caminhar com seus próprios pés e fazer para merecer cada coisa que você quer na sua vida. Na astrologia, é representado por Mercúrio e está ligado ao raciocínio da pessoa. Passando do demônio da inveja, ela chegou ao demônio da luxúria. O que é a luxúria? É um conceito que foi totalmente distorcido pelas religiões posteriores que estudaram os 7 pecados capitais, os 7 defeitos capitais. A luxúria é quando você se deixa dominar pelas emoções. Então, qualquer tipo de emoção, se você gosta de jogar videogame, e você fica só jogando videogame e não faz mais nada da sua vida, você está sendo uma pessoa, você está praticando a luxúria. E isso pode ser muito prejudicial, principalmente quando você tem algum objetivo para buscar. E a virtude que ela usou para derrotar a luxúria foi a temperança. A temperança é a virtude de quem é moderado, de quem sabe misturar a razão e a emoção. Na hora da emoção, beleza, ela usa tranquilo, mas na hora que ela precisa usar a razão, ela usa a razão. Então vai ter um símbolo que representa a temperança. Na hora que eu estiver falando dos signos, vai dar para entender um pouco melhor. Na astrologia é relacionado ao planeta Vênus, que representa o que te penetra, o que você gosta. Pode passar.
Sol. Essa é a nova simbologia. São os A novos simbologia signos, do PowerPoint. os novos Astrologia. livros da astrologia hermética na EP. Passando do demônio da luxúria, ela chegou ao demônio do orgulho, o defeito favorito do diabo, quem já assistiu o... chama aquele filme? Estou vendo que é do Rosinov, não. Do Al Pacino. É o patinho, é a mistura dos dois. Oi? Isso, Vai jogar jogar diabo. E o que é orgulho? O orgulho é você sentir prazer porque uma coisa foi feita por você. Simplesmente por isso. E a maioria das pessoas acha que isso é algo bom, mas por isso é o defeito mais difícil de ser transmutado. Porque geralmente você acha que é uma recompensa sua, você se sentir bem porque algo foi feito por você. Mas o problema é que geralmente a pessoa que vai se sentindo muito bem pelo que ela faz, ela começa a querer ser recompensada, e se não tem recompensa e reconhecimento, ela não faz. Ela começa a defender coisas que ela acha, que ela sabe que está errado, mas ela só defende porque foi ela que fez. Eu falo alguma coisa completamente errada, mas porque foi eu que falei, eu vou ficar defendendo aquilo até a morte. Então isso traz teimosia e muitas outras coisas. E para vencer o orgulho, ela usou a magnanimidade. O que é magnanimidade? É a virtude de brilhar. O reto pensar, reto falar, reto agir. Então, o seu pensamento, o que você fala, o que você faz, está tudo em harmonia. Você não pensa uma coisa e faz outra, etc. É a virtude de quem ilumina todos. É a virtude do sol, que não escolhe para quem vai falar alguma coisa, que não escolhe, que não age com preconceito. Na astrologia é representada pelo sol e é ligada ao superconsciente, aos maiores talentos que a pessoa tem. Por isso que o sol é o mais usado aí nesses horóscopos, que geralmente não funcionam muito, mas às vezes funcionam por sincronicidade. Mas quando você fala, eu sou de Áries, significa que quando eu nasci, meu sol estava em Áries. O Yuri é de Libra, significa que quando ele nasceu, o sol estava em Libra. Pode passar? Eu tenho Marte, com a cruz, que também chocou. De vez em quando ele causa umas mortes. O demônio que guardava o portão era o demônio da ira, a ira é o mau uso de energias agressivas. Quando você usa a agressividade para destruição, quando você usa a agressividade para prejudicar alguém. E a virtude que foi usada para lapidar esse defeito, para destruir o demônio da ira, é a diligência. A diligência é quando você pega essa energia de agressividade e coloca um foco nela para alguma coisa boa. Como, por exemplo, para exercer a sua vontade, realizar seus sonhos. Você pode usar para esportes, que pode te ajudar a ter uma saúde melhor. Você pode usar para sexo. Então, o jeito de destruir esse demônio da ira foi colocar foco nas energias agressivas, que nem sempre é algo ruim. Na astrologia é relacionada a Marte e relacionada às energias, é como você penetra os outros. Aí você tem Júpiter, o sexto demônio, é o demônio da gula, o maior planetão. A gula é o que? A gula é você querer mais do que precisa. Querer bastante não é problema. O problema é quando você quer mais do que você precisa. Aí isso já não passa a não fazer sentido. Você acumula coisa que não precisa. Aí, como ela fez para derrotar esse demônio da gula, foi usando da caridade, que é doando aquilo que ela não precisa. Na astrologia, está ligado a Júpiter, são as suas riquezas. Ele também gera uma expansão nas energias do signo. Aí, por último, o demônio mais alto dessa história é ligado a Saturno, que é o demônio da avareza.
A avareza é o excesso de apego por alguma coisa. E isso é uma coisa complicada, porque como o mundo tem esses recursos escassos, então você não pode querer pegar tudo para você, porque senão você vai acabar deixando os outros sem. E isso vai gerar problemas sempre. Todas as guerras no início do mundo partiam daí, de gente que queria fechar o círculo e não deixar ninguém usar as boas fontes. E a virtude que é usada para derrotar esse demônio, essa já não é tão simples de entender, é a castidade, que é a pureza nos pensamentos. É você simplesmente não querer ter algo que você não precisa. Na astrologia, como disse, está ligado às restrições, aos limites e às cobranças. Então, passando desse último demônio, ela consegue recuperar seu marido e viver feliz para sempre. Mas essa foi Mas ela faltando umas bolinhas ali, não ficar? Então, aquelas bolinhas são o quê? Essa estrutura, ela não é daquela época da Babilônia. É uma estrutura posterior, que vai considerar outros planetas. Também faltaram 3. Essa aqui, essa e essa. Tá certo, faltou lá do meio. Essas 3 bolinhas são os outros planetas que ainda não tinham sido descobertos naquela época. Mas já estavam esperando que tivesse. Isso. A galera primitiva não esperava, mas a galera da Babilônia ainda não. E nem tem no livro. Oi? Nem não. tem no livro. Volta. Para quem já leu, quem quiser entender, essas 2 bolinhas aqui, esse aqui é o livro que chama 1984, que retrata os problemas causados por essa energia, e o Admirável Mundo Novo é essa aqui. Essa estrutura mostra como que eles agem em conjunto para ter o domínio de todo o mundo. Mas isso E o mais de cima, qual que é? O mais de cima é o objetivo que ela quer buscar. Geralmente não é um demônio, nem um anjo, nem nada. A bolinha de cima? Isso, é a coisa mais pura que você precisa. É o Deus, Sim. Eu coloquei essa estrutura só para quem um dia quiser conhecer, tal, já ir tendo uma ideia de como é, mais ou menos. Mas essa estrutura não é usada para explicar essa historinha dos 7 pecados capitais. Mas é só para ele ter uma ideia, assim, que elas têm uma relação entre elas. Como eu mostrei no começo, existe o tripé da realização, que ele está ligado ao fundo dessa árvore, dessa estrutura. Ela é conhecida como a escada de Jacó, Stairway to Heaven, a música Stairway to Heaven são os caras do Led Zeppelin andando pela árvore, e tem várias outras coisas, vários sistemas. Acabar não tem nada a ver com isso aí. Oi? Deve acabar, não tem nada a ver com isso aí. Não. Não sei. Aí, eu falei um pouquinho dos 7 planetas, eu gostaria de falar um pouco dos signos. Mas para a astrologia não tem como falar só dos signos, tem que falar como chegou aos signos. Então eu vou falar um pouquinho dos elementos que são considerados pelo hermetismo. Aqui a maioria das pessoas já deve ter visto pelo menos uma vez na vida. Esse símbolo que é o símbolo do Yin Yang. O Yin Yang, para o hermetismo, ele não é relacionado a bem e mal. O Yin Yang é relacionado a expansão, que é o Yang, e o Yin é restrição, contração. Esse tipo de energia, esse tipo de estudo, como a gente chama, é dar nome às energias. E isso é a coisa mais difícil do mundo, que a gente acha. Por quê? Porque para você dar nome para uma energia, você tem que ter uma relação. Com o que você se relaciona? Com outra energia. E isso chega uma hora que você começa a explicar uma palavra usando outra palavra, ou uma palavra usando várias outras palavras. Aí é uma coisa muito complicada de fazer. Então o que geralmente se faz? Se faz um quadro, arte, uma peça, um filme, uma música, uma história,
um mito, que foi uma das coisas que foram mais usadas foi o mito, para explicar as energias, como que elas atuam. No hermetismo, eles chamaram de fogo e terra. Fogo representa o quê? A expansão constante. O fogo, se ele não se expandir, ele termina de queimar, porque ele está queimando e morre. Então ele tem uma necessidade natural de querer sempre estar expandindo. Aqui são as pessoas mais extrovertidas, geralmente. E a terra ela fica bem se ela não fizer nada. Ela fica, colocar um monte de terra ali, ela vai ficar parada para sempre e vai ficar tranquila ali. Então geralmente é uma coisa mais ligada à inércia. A ficar parada, a não querer se mexer. Aqui você tem as pessoas que têm muita iniciativa e querem mudar o mundo. Aqui tem as pessoas mais conservadoras. A Olha está muito ligada a isso aqui, viu? Mas aí, o que aconteceu? Como falava de um dos princípios herméticos, tudo tem os seus polos. Então, se eles pegaram uma energia e ela tem seus polos, os seus próprios polos têm polos. Então eles começaram a dividir para poder classificar melhor as energias. Então eles pegaram aqui o fogo. O fogo tem a sua parte yang, a parte fogo do fogo, que eles chamaram de fogo mesmo, que seria aquela luz que é emitida pelo fogo. E a parte mais sólida do fogo, que é a água. Para quem não sabe, o fogo o que você vê no fogo é a água que foi aquecida. Aí o elétron, ele recebe energia, ele sobe uma camada. Ele recebe energia da combustão. Só que quando ele vai para longe do fogo, ele perde essa energia, volta para uma camada e nesse voltar para a camada inferior, ele emite luz. É essa luz que a gente vê, como se fosse um fluido. Então essa é a parte yin do fogo. Aí você pegar a terra, mas também no fogo você tem um pouquinho de ar. Só que a parte mais yin do fogo é a água. Mas pegando a terra, a parte mais yin da terra, a parte mais sólida da terra, é a própria terra, o elemento físico. E a parte mais yang da terra é o ar. Quando você pega uma terra mais fofa, uma terra que você pode manipular, porque ela é muito porosa, ela está cheia de ar aí dentro correndo. Aí você já começa a relacionar isso com vários tipos de comportamento. A pessoa que é mais fogo, ela é a pessoa que quer muito, a pessoa que tem muita iniciativa. A pessoa que é mais água, é uma pessoa que é mais adaptável, ela consegue se adaptar por diferentes lugares e ficar tranquila ali, relacionada à sabedoria. A pessoa que é mais ar é uma pessoa também que tem muita ousadia, uma pessoa que se mexe bastante, se movimenta bastante. Se você tampa ela, prende ela continua se mexendo ali dentro. E a pessoa mais terra é uma pessoa mais ali para dentro, pessoa que está mais tranquila na dela, está bem com a vida dela, não importa o que está acontecendo, está bem. Mas, dentro desses 4 elementos, pode passar, você consegue dividir ele em mais coisas ainda. Esse grupo que eu estudo, o Arcano Arcanor, já tem mais de 72 divisões desse yin yang. E isso a gente vai relacionando algumas coisas na vida e vai cada vez conseguindo se conhecer mais, porque você consegue identificar mais energias. A questão é, todo mundo tem a parte yin yang dentro de si. Todo mundo tem a parte fogo, água, ar e terra dentro de si. Consequentemente, todo mundo tem todos os signos dentro de si. E é isso que a astrologia hermética fala, todo mundo tem todos os signos. A questão é, qual mais, qual menos. Então, para explicar os signos, já fica um pouco mais difícil. Você vai falar, é o yang do yang do yang. Já começa a não fazer tanto sentido tão rápido. Você precisa de um estudo um pouco mais aprofundado para isso começar a fazer sentido. E um jeito que eu achei para tentar explicar um pouquinho melhor, eu vou mostrar umas imagens. E essas imagens elas explicam boa parte do signo. E eu vou falar um pouquinho. Pode passar. Esse slide ficou meio fora de lugar. Mas fala, aqui mostra como que é feito para descobrir onde fica cada signo.
Como eu falei, não tem nada a ver com constelação, signos. O Sol, aqui o exemplo do Sol em relação à Terra. Um movimento relativo, não é o Sol que gira em torno da Terra. O movimento relativo do Sol e da Terra ficaria mais ou menos assim se você colocar a Terra no meio. Então você traça uma circunferência em volta da Terra, e essa circunferência você divide em 12 partes, ou mais. A gente divide em 24 normalmente, porque a gente considera a passagem de um para outro. Mas os signos eles sempre vão ser nas datas perfeitas, como é falado nos livros, porque eles são ligados à precessão de equinócios, que é o tempo perfeito que o Sol sempre vai levar para chegar na posição que eles marcaram, que eles tomaram como referência. Então, os signos não tem nada a ver com a constelação. As constelações, elas batiam há 4.000 anos atrás, mais ou menos na época da Grécia, assim, que foi quando eles tiveram essa ideia. Mas é muita brisa. Até hoje tem umas constelações assim que eu não consigo enxergar de jeito nenhum, porque tem a ver com o signo. Quem for estudar, eu aconselho ir mais para o lado dos elementos, para entender isso. Deixa eu passar. Aqui tem o primeiro. Vocês estão com uma folhinha aí? Aí tem uma descrição mais ou menos de... Ali, ó. Furacão. Nessa folhinha aí vai ter o signo e o que acontece quando você usa bem ou usa mal essa energia no mundo de hoje. É mais ou menos uma ideia de como isso é bem utilizado hoje em dia. O Áries é o fogo do fogo. O que acontece quando a gente junta dois fogos? Ele aumenta, ele fica um fogo gigante, grandão. Então ele traz bastante a ideia de iniciativa, de se jogar de cabeça. Olha, representar aqui esse carneirinho aqui, se jogando de cabeça. Você tem uma salamandra, que é um mito usado para falar do fogo. Você tem um mago, que é uma representação da vontade. Várias outras coisas. Então está muito ligada ao poder de iniciativa da pessoa. Aí você tem touro. Touro é a terra da terra. O mais sólido possível, o mais inercial possível. Quando você fala de algo que é muito inercial, que tem uma tendência muito grande a não querer se mexer, você vai lembrar do quê? De um lugar tranquilo, sem briga, sem nada, ligado à arte, que você tem um soldado que não está nem aí para lutar, está tranquilo, só olhando. Você tem uma puta forma, que a forma é a maior beleza da Terra. A beleza está muito ligada à Terra. Você tem um cupido que está tranquilo, não está bem trabalhando, não precisa de fazer nada. Passando aí, chega a Gêmeos. Gêmeos é o ar mutável. Mutável é a parte de passagem entre o yin e yang. Então, o Gêmeos está relacionado ao quê? É um ar que consegue se movimentar muito bem, então ele consegue chegar em qualquer lugar, ele consegue tomar qualquer forma. E isso aqui é um mito usado para explicar mais ou menos como ele funciona, né? Geralmente tem duas pessoas unidas, eles falam que o Gêmeos consegue se tornar múltiplas pessoas, ter múltiplas personalidades, lidar com coisas que só duas pessoas conseguiriam lidar. Mas eu repito, todo mundo tem todos os signos dentro de si. Vai depender de como você consegue trabalhar isso. Aqui tem várias coisas, o macaquinho curioso para saber como é o mundo. Aqui tem a temperança, que é aquela figura que eu falei. Uma historinha legal da temperança, que eram mulheres que antigamente tinha muita festa e tal, os reis, os maridos bebiam muito. Só que elas não queriam que o marido bebesse tanto. Então o que ela fazia? Na hora que ela ia dar o vinho para o marido, ela ia lá e colocava um pouquinho de água no vinho.
De maneira que ele já estava bebendo, ele ia perceber que ela estava colocando água. Mas mesmo assim ele ainda gostava do vinho. E ia tomar, mas só que ele não ia ficar tão tonto. Então ela fazia essa moderação para ele não ficar tão bêbado e fazer muita cagada. Aqui a gente tem o louco, a pessoa que faz coisas que só ele enxerga. Os outros acham que ele é louco, mas ele sabe que o que ele está fazendo é o certo, ele vai conseguir fazer aquilo. Pode passar? Aí chega Câncer, que é o signo mais legal. O Câncer é a água cardinal, a água quente. O que você sente com água quente? A primeira coisa que eu penso é eu dentro de uma banheira com água quente. Não dá vontade de sair nunca da minha vida. Mas ele também está ligado à lua, que é a preguiça. Então se você entra ali, você fica preguiçoso. Tá? O Câncer está ligado à proteção. O mito usado aqui é o caranguejo, que ele tem uma proteção muito forte. Ele protege algo que é muito mole. Ele protege as criancinhas, é a grande mamãe. Mas se você consegue ultrapassar a proteção também, ele se sente, fica muito ressentido, dramático. Tem vários mitos que explicam isso. Tem o mito da ostra, que é muito utilizado, era utilizado lá na Babilônia. As tartarugas, que era da Grécia, em Fortaleza. Essa aqui é Artemis, que é uma deusa grega da lua. Aí você tem o leão, que é o signo mais fácil de identificar sempre. Você olha para a pessoa e fala, essa pessoa é leonina. Por quê? Porque o sol está muito bem colocado nesse signo. É o signo que o sol mais brilha. Então, se você olhar, a pessoa é virginiana. Significa que o sol dela está em virgem. Então não é tão forte quanto o sol em leão. Quando o sol está em leão, você consegue perceber aquilo com muita facilidade. O sol em leão é o fogo fixo. O fogo, você coloca fogo na terra. O que acontece se você coloca fogo em algum material? Ele brilha. É isso que acontece com ele. Ele lida com brilhar, lida com aparecer. Está muito ligado aos músicos. Mas também está muito ligado à força, com força de vontade. Pode passar. Aí você tem Virgem. Virgem é a terra mutável. Esse aqui é o signo dos engenheiros, na minha opinião. Quem tem Mercúrio em Virgem já está bem na engenharia. Por quê? O Virgem é você dar a capacidade de mover algo que é fixo. Então o que acontece? Se você dá a capacidade de algo fixo se mover, ele vai para o lugar mais estável, o melhor lugar para ele. Então, tudo começa a se ajustar, se organizar. É muito ligado à pureza. Você vê aqui essa mulher aqui é uma virgem vestal. Ela era, nos mitos egípcios, quando eles escolhiam trigo, elas pegavam os bolos de trigo mais perfeitos e saíam mostrando para a população. Mas eles pegavam as mulheres mais bonitas. Por quê? A beleza está muito ligada à organização, à higiene, a colocar as coisas no lugar. Aqui a gente tem o babuíno. O babuíno é um negócio muito interessante. O babuíno ele era um amiguinho do Tote. Eles deviam colocar Tote aqui, mas eles colocaram Hermes, que é a mesma pessoa. O babuíno era um amiguinho do Tote, que o Tote ele era um mensageiro, ele trazia as mensagens dos deuses para os seres humanos e jogava, colocava no mundo. Só que o babuíno que andava junto com ele sempre pegava e modificava aquilo. E colocava no lugar errado e falava diferente do que ele falou. E ele trazia a desorganização para o mundo. Isso tem uma relação muito forte com cognição na psicologia. Aí você tem Libra, que é o ar cardinal. O ar que foi esquentado. O que acontece com o ar que esquenta? O ar que esquenta ele vai para o céu, ele vai para o lugar que não tem ninguém. O ar que é esquentado, ele fica muito pouco denso. Então o que acontece? Qualquer coisa que pode causar um movimento nele tem uma influência muito grande. Então o que acontece? Ele vai sempre parar no lugar que tiver menos força oprimindo ele. Geralmente é no topo do céu. Assim. Está muito ligado ao equilíbrio. A gente tem vários mitos sobre equilíbrio. Isso aqui
para quem é da alquimia, é uma coisa muito interessante que é a harmonização do Sol e da Lua, que eles chamam de casamento alquímico. Tem um livro muito interessante que fala sobre isso, que chama As Núpcias Alquímicas. A Rowling tirou Harry Potter quase tudo dali. Então, se alguém tiver algum interesse, assim, é bem legal. Escorpião, a água fixa, a água que consegue destruir as coisas. Eu lembro do escorpião, eu penso no veneno dele. O veneno dele, se ele pica alguém, alguma coisa, pode matar aquilo. Eu penso na água que consegue destruir, a água que é poderosa. Isso também está muito ligado ao que? A introspecção, achar seus maiores tesouros. Isso aqui é o Santo Graal. Eles falam que o Santo Graal está dentro de cada um, não fora. Por isso que os cavaleiros não acharam. Isso aqui é o Cavaleiro da Morte, que fala que o escorpião, por ter muito poder, quando ele quer mudar de direção de alguma coisa que ele está fazendo, ele é capaz de destruir tudo que ele estava fazendo só para mudar de direção. Ele é uma pessoa muito poderosa. Está muito ligado também aqueles caras que gostam de meditar. Aí você vai para o Sagitário. Eu adoro Sagitário. Sagitário é o fogo mutável, um fogo que consegue se mover. O fogo, como eu falei, ele tem esse problema de que quando ele começa a queimar alguma coisa, uma hora ele termina de queimar e morre, então ele precisa se mover. O fogo que tem a capacidade de se mover muito tranquilamente, ele fica mais tranquilo, ele não se extingue tão fácil. Ele está ligado muito a viajar e conhecer outros lugares. A direção, geralmente quando você tem um mito que é um flecheiro, a flecha significa direção. A pessoa que consegue dar foco às energias. Mas tem Zeus, que é o deus da bonança, ele dá muita sorte para eles, porque eles sempre estão de alto astral, tá? Bem legal. Aí você tem o outro signo, o segundo signo da engenharia, na minha opinião, que é Capricórnio. Capricórnio é quando você consegue mover a Terra, que a Terra é cardinal, consegue mover a Terra com explosões. A primeira coisa que eu penso é um canhão. Você coloca uma bola gigante de canhão e se explode aquilo. A bola tem um alcance imenso. Está muito ligado a, por exemplo, os deuses ferreiros que conseguiam, com o fogo, trabalhar o metal e fazer uma espada. Está muito ligado ao quê? Como eu falei da bola de canhão, a ter um objetivo e ir atrás dele com muita facilidade. Geralmente são as pessoas que são loucas por satisfazer um objetivo que ela colocou na vida. Esse cabritinho é um cabrito de uma região da Europa lá, que ele mora nos topos das montanhas e ele suporta as condições mais fodas climáticas, assim, e ele consegue ir pulando de um morro para o outro com uma precisão que ninguém consegue entender como que ele faz aquilo. Ele está no topo de uma montanha, está chegando do topo da montanha, ele pula 2 metros de altura assim e consegue parar num lugar pequeniníssimo, assim, um negócio incrível. Como ele tem uma precisão, uma disciplina muito grande. Aí esse aqui é o signo da Flash, Aquário. O Aquário é o ar fixo. O ar, razão, que consegue quebrar barreiras. Ele está muito ligado ao quê? A quebrar paradigmas. Ele geralmente tem essa ideia aqui de dois pouquinhos de ar bem harmonizados. Significa que eles têm que estar harmonizados com uma ideia, em algum outro plano. Geralmente existe uma ideia, aí um monte de gente quer seguir aquela ideia. Então, ele é um signo assim, bastante grupal também. Mas eu vejo muito isso de quebrar barreiras com o ar. Essa é a ideia do Aquário. Quebrar barreiras com a razão. Quebrar paradigmas. O Saturno fica muito bem em Aquário, porque o Saturno ele dá um limite. Se você dá um limite para o ar,
a pressão vai aumentar muito. Então ele consegue quebrar mais e mais coisas ainda. Peixes, que é a água mutável, a parte mutável da água. A parte mutável da água também é quase como o ar cardinal de Libra, que sempre está fugindo das pressões, a parte da água que está sempre se esvaindo. Eles falam que no final essa parte mutável da água vai chegar no fundo do mar, porque ela não consegue parar onde tem alguma coisa empurrando ela, e ela vai sendo pressionada, e ela é jogada para o fundo do mar e acabou. Tá muito, esses dois peixes aqui, um é yin yang, eu achava que era, mas descobri que eram dois semideuses, uma deusa e um semideus, que era Cupido e Vênus, que uma vez eles estavam com muito medo de um deus furioso que chamava Tifão. Aí eles fugiram desse deus e, para se esconder, eles se transformaram em peixes e foram para o fundo do mar. Daí vem essa ideia de escapar da realidade. A pessoa que está muito ligada a peixes, ela escapa muito da realidade. Aí, se vocês pegarem no papel também, vai ter cada signo, tem uma casa embaixo escrita. A casa, ela está relacionada ao signo. E a casa, ela é referente ao movimento da Terra em torno dela mesma. Ela vai depender, a casa começa a ser contada, que eles chamam de ascendente, que eles falam que é a principal coisa para quem vai estudar o seu próprio mapa astral. O ascendente é o primeiro signo que vai surgir no horizonte quando a Terra girar mais um pouquinho. Para ter qual casa que você, quais são suas casas, onde elas estão, você precisa saber o horário do seu nascimento. E fica um negócio assim bem preciso. Aí cada casa tem uma relação com o signo. A casa 1 tem relação com o signo 1, que é Áries. A casa 2 tem relação com o signo 2, que é Touro. Então na astrologia vai ficar uma coisa mais ou menos assim. A combinação signo-casa vai te dar uma influência. Se tiver um planeta ali dentro dessa combinação, ele vai modificar essa energia, exagerando ou limitando ela, depende do planeta. E assim que você vai ter a interpretação do mapa astral. Eu não vou falar muito das casas, mas como eu falei, ela está ligada à realização. As casas é a última bolinha ali da árvore da vida, que eles chamam de sefira. Cada bolinha é uma sefira, o nome. E é como tudo que está acima da árvore vai acabar no mundo físico para a gente. E nessa folhinha que eu dei para vocês tem uma explicação que, sim, para quem for olhar o próprio mapa, já dá para ter uma ideia mais ou menos como que é essa influência. Mas como eu falei, se Áries estava muito ligado à vontade, à sua identidade, então a casa 1 vai estar ligada ao que é o corpo físico, a personalidade, perspectiva de vida. Então você vai fazendo uma combinação aí de 12 planetas, de 12 signos, com 12 casas, na hermética, 7 planetas, então você vai ter aí umas 30 variáveis, 40 variáveis quase. Só aí. Aí também vai ter o quê? A influência que cada planeta vai exercer no outro, como se fosse uma interferência. Passa aí? Eu tirei o slide porque não vai dar tempo de falar mesmo. É chamado de aspectos. E esses aspectos, eles são a influência que um planeta faz no outro, a interferência. Então, vai chegar aí umas 60 variáveis. E isso que deixa difícil de se estudar cientificamente a astrologia. Por quê? Como você harmoniza 60 variáveis que são completamente diferentes de uma para outra pessoa e vai estudar a vida de cada pessoa para relacionar aquele mapa. Então fica muito difícil. Existem trabalhos de científicos sobre astrologia, pesquisas científicas. Depois, se alguém quiser, na hora de perguntas, pode perguntar e eu até posso mostrar algumas coisas. Mas só para terminar aqui, aquele tripé que eu estava falando no início, ele fica mais ou menos assim na visão da astrologia. Aqui a gente tem a vontade, ligada ao raciocínio,
A imaginação ligada ao subconsciente. E a fé ligada a Vênus, que é as suas emoções. Você harmonizando esses 3 planetas, você consegue ser uma pessoa que começa a realizar no mundo físico, no mundo real, como as pessoas costumam dizer. Pode passar? Você tem um estudo um pouco mais avançado, você vai ter vários outros símbolos que conseguem explicar um pouco melhor cada coisa. Os estudos de angelologia não tem nada a ver com seres de outro mundo. Então, são ligados a entender cada energia, aí eles criam um mito para explicar aquilo. E também tem as letras hebraicas, alguns outros signos. Cada coisinha aqui vai te ajudar a ter essa harmonia. Pode passar? Só para dar um exemplo, para quem nunca viu essas coisas, esse aqui é um simbolismo mais atual, usado em filme. Esse tipo de estudo a gente faz muito, né? Aqui vocês veem que beldeb.com.br, Beldeb é o cara que deu a primeira palestra para mim de astrologia. É um simbolismo mais atual. Diziam que o Jorge Lucas estudou a jornada do herói, a árvore da vida, com o Campbell. Então ele conseguiu fazer aí mais ou menos o filme bem baseado nessa estrutura. Então aqui você tem o robozinho que fala 2 milhões de línguas, que é muito ligado ao raciocínio, à inteligência. Aí tem o robozinho que é o emocional, que sempre está ali do lado, ele sempre incentiva, sempre ajuda, não importa o que aconteça. Aí aqui você tem a Leia é aquela que representa aquela que tira o herói para a jornada, é ela que chamou o Luke para começar a jornada, para se tornar um Jedi. E aqui você tem o cara que controla o mundo físico, o Jabba. Mais ou menos assim, a ideia é se você controlar esses 4 elementos aqui, você controla o mundo físico. E foi assim que, aqui teria o Luke, eu cortei ele. Mas é mais ou menos assim que ele começa a sua jornada para atingir o objetivo dele que está lá em cima do topo da árvore. Aí, falando dos aspectos que são interferências, mas não vai dar para mudar. Agradecimentos ao Beldeb, que é um cara muito foda, que ele faz tudo pra galera. Ele tem um site aí com mais de 2.000 textos. Ele não cobra nada, ele é um dos fundadores do Arcana Canudo, que é esse grupo de hermetismo por onde eu comecei a estudar isso. Não cobra nada, qualquer pessoa pode participar, qualquer gênero, não importa, você pode entrar, se quiser, é só entrar, você vai estudar de graça, não paga nada. Agradecer minha família, aos membros do blog e a Elaine e a NT que me deram a oportunidade de fazer essa palestra. Isso. Aqui são as referências. É isso. Agora fica aberto a perguntas, né? Se alguém quiser perguntar. Eu fiquei curioso como que a humildade denota preguiça. Humildade denota Logo preguiça. no começo. Foi a mesma curiosidade do Yuri ontem, né? Então, É que aqui você botou até outra palavra, né? Assídia. Assídia. Assídia é o nome original da humildade, que foi trocado. Assídia é a preguiça, seria? É uma preguiça de busca espiritual. Ah, tá. Faz Entendeu? sentido. É uma preguiça Conheci diferente. essa palavra. Bom, a pessoa que está com preguiça, ela simplesmente não quer fazer nada, está lá no torpor da vida dela. Beleza. Por quê que a pessoa não quer fazer nada? Simplesmente porque para ela tá bom aquilo. A questão é, se existe um objetivo maior para ela ir atrás, ela precisa ter humildade e passar por cima do próprio ego, da vontade de ficar ali sem fazer nada, para poder conseguir ir atrás daquele objetivo. Então por isso que a humildade está ligada. E, geralmente a pessoa que começa a querer reconhecimento, querer que alguém dê alguma coisa, uma recompensa para ela, se não tem isso, ela não sai desse torpor. Então por isso que a humildade está... Por isso que tem esse lado também da humildade ligada à preguiça. Tá? Só um comentário que eu acho interessante, tá ligado a essa questão dos efeitos, etc. Bem no começo do meu curso de engenharia, eu participei de um grupo que estava ligado à liderança e
nesse grupo de estudos depois foi feito um pequeno coach, né, que não era muito novo, não daria para dizer que era exatamente um coach. E aí ele focou individualmente, cada um selecionar ou estudar qual dos 7 defeitos capitais poderia ser mais relevante. E eu lembro que eu abordei a preguiça, inclusive, e o approach, não sei se isso é uma coisa muito mais ligada a culturas mais recentes, mas o approach era pegar o antagônico. Então, por exemplo, a preguiça era tratada com diligência. Mas, de fato, até analisando os 7 planetas, né, e a forma como você mostrou, não exatamente o que é antagônico a cada um dos efeitos, mas qual característica anulava, não é necessariamente o antagônico. E aí Não, funciona. Né? Exatamente. Existe uma estrela que chama estrela setenária. Uma estrela de 7 pontas. Que você coloca os 7 pecados em posições ali, de tal forma que você pega um pecado, aí você pega as 2 pontas que ele está ligado, você trata esse pecado com as 2 virtudes das outras pontas. Só que aí você também pode usar essa virtude para pegar outra. Então é um estudo assim que no final tudo fica interrelacionado, mas não é só com o antagônico que você consegue dominar. A ideia ali também é que é você destruir o demônio com a energia do demônio, entendeu? Então você está ligado ali ao subconsciente. Então a preguiça é ligada ao subconsciente. Aí você pega a humildade também ligada ao subconsciente, que é uma característica da lua mesmo, entendeu? Mas você vai poder usar todas as outras virtudes para destruir aquele, no final. Essa que é a ideia, uma ideia legal. E existe um estudo assim, que é a parte que eu acho mais legal de todas, que é como esses defeitos são utilizados para as pessoas ganharem dinheiro. Então, por exemplo, a preguiça. A preguiça beneficia muito quem? As pessoas que fazem drogas, as pessoas que... Bom, eu não quero ficar falando muito nisso, por quê? Porque muita gente usa isso para poder começar a ganhar dinheiro em cima disso, então acho melhor não falar. Mas quem quiser ir atrás, procura eu depois. Aí eu falo. Espero que a palestra não faça parte desse tipo de... Não seja treinamento. Mas assim, as drogas, a indústria de videogame, entendeu? As coisas assim, entendeu? Que estão ligadas à preguiça do ser humano de ir atrás. E todo mundo já sabe tudo, então. Tranquilo. Acho que sou mais velhinho aqui. Todos nós, a gente tem curiosidade, dúvidas. Né? Foi uma brincadeira. Não é? Mas tudo bem. Agora, tudo que você pegando de cada tudo, são características que nós temos todos. Sim. Todos. Exatamente. E ela se manifesta com um tempo diferentemente. Como é que você consegue fazer essa harmonização disso e tornar isso positivamente para essa pessoa ou para essa comunidade? Então, a primeira parte... Eu lamentavelmente me perdi. Essa parte de combater um defeito com uma virtude. É um estudo para poder, como posso dizer, lapidar essa energia. Como eu estava falando sobre agressividade. Energia agressiva não é uma coisa ruim. Depende de onde você coloca ela. Se você colocar uma energia de agressividade no seu ímpeto de fazer um investimento, por exemplo, isso pode ser algo bom. Você pode sair na frente do outro, entendeu? Agora, se você usar isso para destruir alguma coisa, aí já começa a gerar problemas, entendeu? E cada signo também, como está aí, oitavas altas, oitavas médias, medianas e oitavas baixas. Cada energia de cada signo também vai ter uma coisa que pode ser ruim para o seu relacionamento com as outras pessoas, com o mundo, ou coisas que são boas, que são as oitavas altas aí. Então você começa a estudar os 2 polos de tudo que acontece, de todas as energias, de todos os signos. Mas a ideia da astrologia, ela diz que todo mundo tem todos, mas qual tem mais? Aí quem diz são os planetas e as casas. Entendeu?
Aí você sabendo quais são os planetas, casas e aspectos combinados ali, você consegue direcionar onde você tem que lapidar, qual que vai ser mais influente em você ou não, mais ou menos assim. E uma vez eu ouvi dizer que você se torna mais parecido com o seu ascendente, a tendência é você ser mais parecido com o ascendente à medida do tempo. É verdade? Explica isso. Então, se você deixar tudo fluir ao acaso, nunca estudar astrologia ou estudar autoconhecimento, deixar tudo acontecer ao acaso, sim. Por quê? Porque é a primeira casa da realização, do que acontece no seu mundo físico. A primeira casa é o seu ascendente, ela está ligada à primeira casa. Entendeu? Então vai ser, se você deixar fluir, mais vai se manifestar. Por exemplo, o meu ascendente é em Câncer. Câncer lida muito com cuidar dos outros, entendeu? Por isso que eu gosto de ficar pegando criancinha, quem não conhece sabe, eu gosto de ficar pegando criancinha, de ficar brincando e tal. Gosto de cuidar, entendeu? Eu gosto de ficar conversando e sabendo do problema dos outros, aconchegando os outros, entendeu? Isso é uma coisa que, por exemplo, em mim é muito forte. Não que os outros não sejam, mas eu acho que sejam algo mais forte em mim, entendeu? Mas isso assim, tem que estar ligado mais às suas ações ou está ligado mais ao tempo conforme a sua maturidade? Qual é a relação de uma forma simplista, claro, mas da diferença do que seria o seu sol e o seu ascendente? Então, só são os maiores talentos, o máximo que você consegue chegar. Mas ligado a temperamento, a característica marca? Então, a característica, por exemplo, entre relacionamento entre as pessoas... Não, temperamento e características Então, o marcas, temperamento vai estar mais ligado ao sol, mas como você lida com o mundo é o ascendente. Ah, tá. O mapa astral ele é uma fotografia, né, de quando você nasce, mas a sua vida é um vídeo, né? Então o céu vai mudando enquanto você está vivendo. Isso afeta você também ou só quando você nasce? E o que, ligando para a pergunta dele, e o que seriam os retornos? Então, eu costumo falar que a astrologia é como música. A música das esferas. Imagina você estudando, você vai lá, coloca um funk antes de estudar. Escuta um funk e fica naquela pilha de funk. Aí você vai estudar, o que acontece? Vai ser totalmente, o efeito vai ser por causa do funk? Não, depende da sua força de vontade, da sua concentração. Mas ele atrapalha, de certa forma. Agora, se você colocar uma música clássica, para estudar, ela ajuda. Entendeu? Agora, vamos pegar um outro caso. Um caso que você quer ir para uma festa, que você quer estar animado. Se você colocar uma música clássica, não vai ser tão bom quanto um funk, por exemplo. Dependendo do seu gosto, claro. Mas eu estou falando assim, a animação que o funk traz, a animação que um sertanejo, uma axé pode trazer, entendeu? É bem diferente, assim. Aí tem gente que não gosta de funk, por quê? Porque ela não gosta de agitação, ela é uma pessoa mais pra dentro. Aí tem gente que gosta, é uma pessoa mais pra fora. E o tempo todo os planetas estão mexendo, então é como se estivesse tocando uma música, essa música vai mudando. Isso vai ter uma influência, não é determinística, mas influencia. Entendeu? Limita, ajuda. Queria perguntar o que são os ascendentes, como você determina o seu? Certo, o ascendente, no momento que você nasce, imagina que você nasceu, uma pessoa olhou para o horizonte, para oeste, leste, para leste, é o próximo signo que está para nascer ali. A Na Terra está ordem das girando. casas? Oi? Na ordem das casas? Então, o ascendente é o primeiro. Aí você pega toda essa esfera, essa circunferência que você faz, como eu mostrei nessa foto aqui. A Terra está girando, certo? E você dividiu em 12 partes essa circunferência. Então você nasceu aqui, você olha para o horizonte, bate. Ah, bateu aqui. Ah, então aqui está o signo. Aí daqui você começa a contar as casas. Aqui é o primeiro, então aqui vai ser o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Entendeu? As casas são determinadas pelo ascendente, pela primeira casa. Você tem a primeira casa e tem todas as outras divisões.
só para acontecer. Mas, por exemplo, alguém que nasceu em Ares tem sempre ascendente em touro? Não. Porque é próximo? Não. O ascendente é relativo ao movimento da Terra em torno dela mesma. Que nasce em Ares é que o signo, esse signo que as pessoas falam, é a posição do Sol. A posição do Sol como se fosse um ponteiro girando em torno da Terra, nessa circunferência. E se você nasceu em Ares, significa que você tem a Terra, o Sol, bateu aqui o ponteiro e está marcando em Ares. Entendeu? O ascendente é da Terra em torno dela mesma. Entendeu? Depende do horário que você nasce. Se você nasceu na mesma hora que o Sol está nascendo, então o seu ascendente é o mesmo do É o signo mesmo solar. Sol. E Entendeu? também do lugar. Você nasce do lado do mundo, o ascendente é ao contrário. Por isso, quando você vai fazer um mapa astral, você precisa da data, da hora e da cidade, ou mais ou menos assim, da cidade, localização. Então, naquele mapa astral que você mostrou formal, só para ver se eu entendi o que você explicou, tem 2 discos. O disco de fora fica parado e o de dentro fica girando. E aí tem um ponteiro do Sol que também fica girando. Sim, Entendi. exatamente. Geralmente, E os eu planetas tenho ficam como ascendente, como vai ficar esse. Então o disco de fora parado, de dentro girando, o ponteiro do Sol girando e todos os outros planetas orbitando. Isso, Aí eu tirei uma fotografia na hora que você nasceu. exatamente. Tira muito lá de cima. Daí que vem aquela ideia do Jorge Benjor, que não eram deuses nem astronautas, eram os deuses astronautas, que era quem regulava tudo isso aí. A ideia do grande arquiteto do universo, para quem conhece, tudo relacionado à influência desse relógio, desse grande relógio na nossa vida. E você já deu vários exemplos aí, né? Estão vendo que a sua cabeça de dragão está lá na casa do trabalho. Ah, cabeça de dragão. E aí é um lance assim que até essa palestra você está trazendo os seus conhecimentos herméticos lá da Casa 12 para um trabalho que é uma coisa de deixar mais no chão aqui na Casa 6, né? Que Também. é o trajeto dessa história. E você já deu vários exemplos aí, né? Você está aqui na escola, vai estar fazendo engenharia, você já deu várias dicas, né? Do signo que seria mais adequado à engenharia, mais adequado à Feteleste. E em termos assim de engenharia, que aí eu pergunto puxando a sardinha para o meu lado, né? Que eu trabalho com engenharia de processos interiores. Como é que você pode usar, né? Você deu o exemplo da música, né? Para estudar, etc. e tal, mas como é que você pode usar para engenharia, se é que você já viajou nisso aí, esses conceitos que você conhece de astrologia? Uma coisa mais prática, assim, em termos de processo. Como é que você faz esse trânsito? Então, quando eu penso em engenharia, em primeiro lugar, vem raciocínio, racionalidade. Racionalidade está ligada a Mercúrio. Então, a primeira coisa que eu olho, se eu faço engenharia, Mercúrio, os signos relacionados a Mercúrio. Dos signos relacionados a Mercúrio, o mais próximo é Virgem. Gêmeos é um pouco mais para a área de línguas. A área de línguas voltada para o raciocínio, jornalismo. E a parte que vai para Virgem vai um pouco mais para a engenharia. Então eu olho a posição de Mercúrio, a posição de Virgem, a posição da casa número 6, o que tem na minha casa número 6. E com isso é o primeiro passo para olhar a engenharia. Mas tudo vai refletir na engenharia. Todos os seus aspectos. Entendeu? Então você vai ver como que isso vai refletir. Por exemplo, eu tenho aqui Mercúrio em Peixes. Mercúrio em Peixes dizem que não é algo bom para raciocínio. É o pior lugar que Mercúrio pode estar para raciocínio. Porém, é bom para a imaginação. Exatamente. Deixa o raciocínio não prático. Um raciocínio, vamos dizer assim, brisado. Raciocínio que gosta de metáforas, que gosta de correlações, mas ele não é prático. Quem estuda comigo, por exemplo, Pedrinho reclama quando a gente está estudando junto, que você não é prático, você não faz a parte prática do exercício, você quer ficar brisando no exercício, você quer ficar pensando em todos os lados, você quer ficar relacionando o exercício com outras matérias, sendo que a gente precisa passar na prova. Entendeu? Então, é um pouco complicado. Uma pessoa, por exemplo, que tinha esse aspecto, Mercúrio em Peixes, era Einstein.
E Einstein tinha, dizem que ele não era bom para raciocínio lógico, para fazer coisas assim de engenharia mesmo. Mas a teoria que ele trouxe da relatividade é uma coisa completamente brisada, uma coisa completamente fora da caixinha, imaginável. Entendeu? Então é uma coisa legal é isso, você estudando os seus aspectos e achando o seu aspecto em outras pessoas que se deram bem na vida. Você compara. Que é para achar um caminho que assim, mais compatível com o seu caminhar. Exatamente. E quando você escolheu de fazer ambiental, você fez uma escolha, mas você fez uma escolha não astrologicamente, simplesmente você enganou que ia fazer ambiental e de repente você descobriu que tem uma razão ali. Exatamente. Eu fazia outra faculdade, né? Eu comecei aqui na USP. Eu fazia uma faculdade em Minas Gerais, Engenharia Química. Só que eu cresci, vamos dizer assim, no meio da natureza, andando na roça, andando no meio do mato. Eu tinha esse apego. E chegou uma hora que não fazia mais sentido para mim fazer engenharia química, porque engenharia química, nesse quesito, não é algo tão bom. E eu tive a oportunidade de fazer uma matéria de engenharia ambiental e gostei muito. No que eu gostei muito disso, uma série de eventos aconteceram para eu sair da faculdade. Tudo em uma semana, assim. Aí eu larguei a faculdade, aí estudei para engenharia ambiental e entrei aqui na Poli. E isso é uma coisa que se fala muito quando se fala de astrologia, objetivo de vida. Eles dizem que a gente nasce com objetivo de vida. E isso, de uma forma ou de outra, vai acabar se manifestando na sua vida uma hora. Se você não vai atrás dos seus sonhos, que está muito ligado ao objetivo de vida, uma hora você vai entrar em depressão. Isso é algo muito comum aí dos 30 aos 40 anos. É quando Saturno dá uma volta e começa a fazer as cobranças. Aí você começa a ficar deprimido, a não querer fazer o que você está fazendo porque você não gosta, você quer ir atrás dessas coisas e isso começa a se manifestar e você começa a querer achar caminhos diferentes e tal. Aí a astrologia é uma boa coisa para esse momento, assim, eu acho. É uma coisa que eu não gosto muito, assim, de ficar falando. Ah, você tem isso no seu mapa, você devia fazer isso. Isso é uma coisa muito complicada por causa disso, né? Cada um tem que ter cada um tem que desenvolver suas próprias energias, aprender a se conhecer, aprender isso sozinho, de certa forma, tendo os instrumentos para ajudar e tal, mas isso é uma coisa assim interior, uma coisa para si próprio. Eu acho que não é algo legal de ficar falando, sabe? Mas, que negócio, a gente pode apontar caminhos, cada um percorre do jeito que quiser, o caminho que quiser. E aí, quando se fala desse objetivo de vida, você acaba caindo na astrologia, de certa forma. Isso que é a parte que vai para os estudos científicos, que é qual é o planeta mais exaltado seu. Aí você pega lá. Vou mostrar um exemplo aqui, deixa eu ver se tem no celular. Ah, tem aqui. Esse aqui é um estudo do Gauquelin, se alguém quiser pesquisar depois. A posição de Marte, ele pegou aí uns 8.000 mapas astrais de atletas famosos, de atletas que se deram bem. Aí ele fez um cálculo estatístico aí da posição de Marte em relação ao ascendente, mais ou menos, como ficou. Essa aqui é a casa, a parte próxima do meio céu, geralmente é a parte que dá exaltação para aquele planeta. Marte dá energia, dá agressividade, então cai muito na área de esportes. E na casa do então? Bom, não sei. Não pensei nisso antes, eu posso pensar depois. Não é algo tão simples, né? Esse tipo de estudo. Vai se ver claramente as partes que ele fica mal mesmo, que ele não se dá tão bem. Tem um legal aqui que é Saturno. Saturno tem 2 aqui. São 3.647 cientistas que são fracejados. E a linear são 5.100 artistas.
Você vê que é perfeitamente o contrário. É um negócio incrível, assim. Mas por isso que é difícil o estudo de astrologia, porque são cientistas que se deram bem, são artistas que se deram bem. Você pega uma pessoa que não se deu bem na vida, geralmente não serve. E aí, por quê? Aí fica difícil explicar. Mas você vê assim, e isso virou um tabu muito grande na universidade, assim, até estava um pouco assim, receoso de vir dar essa palestra por causa disso. Porque isso chegou a um ponto de que alguns cientistas falaram que se a estatística dele estava certa, eles não acreditavam mais na estatística. Então, um negócio assim, bem pesado, sabe? Existe um ceticismo muito grande, né? Então, não é ceticismo, é ceticismo isso. Isso chama-se preconceito. Preconceito. É antissemitismo. Você acreditar, você acredita em estatística, mas aí aplicou, deu certo, você não gostou, você fala, não, agora eu não acredito mais. Isso é antissético, na minha opinião. Mas ó, existe, tem uns 6 livros do Galkin, ele falando das pesquisas dele e tal. Por que um negócio interessante, por que a astrologia é muito mal vista, foi muito abafada nas faculdades? A astrologia começou com uma galera aí que acredita em reencarnação. E aí nem os ateus, nem os cristãos acreditam em reencarnação. Ou seja, 98% da comunidade acadêmica. Então isso foi muito abafado por causa disso. É algo que eles não querem saber que pode estar certo. Então, foi deixado muito de lado. Assim. Como é que influencia a encarnação no signo da astrologia? Qual que é a ideia? Essa ideia? É. A ideia é que quando você tem um símbolo reencarnatório, você vem para a vida com algum objetivo. Pagar algum karma, alguma coisa assim. Ou se desenvolver mesmo. A astrologia é o que fala onde e quando é o melhor horário para você fazer isso. É um negócio, do meu ponto de vista, muito de engenharia, porque é como você realiza a tarefa com mais eficiência e mínimo esforço. Exatamente. O mínimo de energia. Então, é um conhecimento muito adequado e que talvez, até por isso, ele caiba dentro daquele grande pacote de as religiões, né, como você citou, não querem que os seres humanos tenham essa habilidade de conservar energia para eles. Então, eles tentam desacreditar todas essas outras ciências que vão permitir aos seres humanos saírem do controle do religioso, né, para outras finalidades. Não entendi. Reformulando. A nossa cultura é uma cultura que é muito conduzida e controlada pelo medo. Todo mundo faz as coisas pelo medo. E o medo advém da ignorância. Se você tem uns dados que ajudam você a resolver os seus problemas, né, com o mínimo de energia e a maior eficiência, ótimo, você fica com energia, pode fazer outras coisas e de repente ir contra o sistema vigente que está ocupando a sua energia. Então não é interessante que você gaste energia para bater de frente com o sistema controlador. Então quanto menos conhecimento você tiver, melhor, porque aí você faz bastante besteira, está sempre desenergizado, é fácil de manter o controle, é fácil de manter na ignorância, é fácil de ficar pegando as coisas para você. Quem manipula isso? Quem manipula? Quem que manipula Quem? O sistema. Os governos, Matrix. Matrix. máquinas. Conscientemente ou inconscientemente? Tem muita Pela gente que faz ignorância. isso, não, tem muita gente que Então, faz isso Pela ignorância, conscientemente. quantos são? Um complemento desse comentário que você falou do medo, cada pecado capital é um medo. Exatamente. Cada um. Se você tem preguiça, por que está ligado ao medo? Porque você tem medo de você ir para algum lugar, fazer alguma coisa e não conseguir voltar para aquele estado de acomodação, postura que você está. Você tem gula, por quê? Porque você come a mais do que você precisa para não ter a reserva energética ali. E tem medo que não tenha para comer. E tem medo de não ter mais para comer. Todos esses pecados capitais estão ligados a isso. E é assim que as máquinas
manipuladas, fazemos no Matrix. Eles sabem tudo ali no subconsciente deles, aplicado por um tubo. E enquanto eles estavam lá vivendo aquela ilusão da Matrix, as máquinas estavam usando eles como pilha para a energia delas, porque elas não conseguiam mais a energia do Sol por causa da guerra. O Matrix é um estudo sobre. É uma metáfora muito É uma metáfora muito forte. Tem uma árvore que a gente fez do Matrix, que é que nem a do Star Wars ali, que cabe perfeitamente, tanto a árvore luz quanto a árvore sombra. Cabe perfeitamente no Matrix. Só complementando o complemento, religião significa religar, né? E pelo que você falou, ela faz justamente o contrário, que é desligar. mas a gente sabe que teve uma quebra de um sistema de crença para roubo de energia, mas aí são outras histórias, outros mitos, e que, segundo a Teorias de tradição até conspiração, desse né? outro mito, esse ciclo acabou no tal do 21 de dezembro do ano passado. Exatamente. Então a gente está numa outra possibilidade que pode até pensar, né, que mesmo com receio, você não tinha medo, mas você tinha receio, conforme você falou de apresentar uma palestra aqui para tão douta plateia, mas você veio aí e apresentou sua palestra. Tem alguém assim muito irritado com essa palestra dele, achando um absurdo? Aí ele falou, por que você está irritado? Explique. E aí? A questão é, eu estava falando de Ares, que se joga de cabeça nas coisas. Tá aí. Se a gente não faz isso, a vida fica muito chata, literalmente. Aquele desenhinho que ele botou lá no começo, né, da coisa da imaginação lá no meio, se você pensa aquilo em 3D, a imaginação é o que tira você do plano chato. As coisas são chatas porque você está sempre ali, naquele plano chato. Se você não põe a imaginação para dar uma olhada na maionese, a vida é muito sem graça. De vez em quando derrapa, mas e daí? É gostosinho, você aprende a surfar. Mais uma curiosidade. Se você fizer um mapa astral, pegar um outro cara, estudioso que nem você, fizer um mapa astral, vai bater? A minha impressão, sabe o que é? Não Tem muita subjetividade no meio do processo e não bate. Então não vai ter. Mas aquele gráfico vai bater, teoricamente tem que Não, bater. Sim, Você acha não, que o vai gráfico bater? tem que bater. A questão é Não, a você interpretação, isso. Não, o gráfico nem sempre bate também. Aham. Tem vários Cai sistemas. na questão de Então, palavras até que quanto palavras. é ciência, certo? Quando eu falo ciência, existe fundamento lógico, Sim. né? E que você pode fazer uma pré, né? Quando você não tem aleatório, não tem nada. Então, mas quando você pega a astrologia moderna, né, que essa é a astrologia hermética. A astrologia moderna, ela é totalmente rígida. Então é isso, totalmente rígida. A hermética é mais para quem tem Mercúrio e Peixe, que aí já é mais ligado para quem consegue fazer uma visão, transcender esse tipo de ideia. Mas a questão é o quê? Dar nome a energias. E o que você entende daquele nome que você deu? Por exemplo, se eu falar assim, esse cara aqui é muito teimoso, o que isso significa para você? Pode pegar desde persistente, negativamente, né? Ou pode se colocar teimoso, é uma ignorância, né, de autovalorização do que ele conhece, né? Teimoso, como chama? Seria também o não persistente, né? Significa volúvel no sentido de não querer mudar. Né? Então, aí começam as interpretações. Exatamente, Começa, isso fica difícil. Fica difícil de. Né? Então, quando você conversa com as pessoas que estudam, então você começa. Eu sou oriental, então a gente tem muitos oráculos, essas coisas. Né? Quando eu nasci no top, do outro lado. E chegaram, na saída do hospital, tinha aquele bichinho lá, não, cuidado, que ele perigo em função dos. Né, de morrer na água. Não tem nada a ver com a coisa. A influência que ficou isso na família, né? Se eu fosse para o mar, nossa senhora, a família queria, né? Vai pegar um navio? Não! Você só vai Aí eu moro de avião que cai na água. Não, aí vem, né?
todas as coincidências e tal, que nós, como ser humano, somos muito criativos. Ainda bem, né? Ainda bem. É a graça da coisa, né? Porque que nem agora, eu estou contando, me divirto. Mas não teve uma época que não era divertido, não. Mas então, essas interpretações, tudo isso, até que ponto realmente é ciência, né? Isso que eu pergunto para você no final. Né? Então, aí que tá. Isso aqui isso tem uma base forte científica. Isso tem dados e fatos. Agora, a outra parte da astrologia é um caminho de vida interior. E se isso irá se tornar ciência um dia, quem sabe? A questão é, você tem ali, você divide em 12 casas. E se você dividisse em 360 casas? Vai ficar um negócio bem mais específico, bem mais direcionado. Aí você teria que ter Mas as diferenças seriam mais sutis também, né? bem mais sutis e você teria que desenvolver um novo vocabulário para explicar aquilo. Às vezes você precisa até desenvolver uma música para explicar um aspecto. Entendeu? E aí começa a ficar um pouco mais específico. Entendeu? Por isso que eu falo que a astrologia é algo muito para autoconhecimento. Você estuda, você se conhece. Tudo que eu falei aqui hoje, sobre os mitos, sobre como as pessoas se relacionam, o comportamento e tal, não interessa se funciona ou não a astrologia. Só de saber isso já te dá uma base para entender vários comportamentos, para entender se você tem um defeito ou não, ou entendeu? Uma virtude. Às vezes você nem acredita que aquilo é um defeito, mas você identifica aquilo. Isso vai te dando base. Só isso já importa para o autoconhecimento. Agora, se funcionar, melhor ainda. Entendeu? E é aí que fica a parte da fé. Se você quer ter autoconhecimento, se você quer realizar seu autoconhecimento, você precisa também da fé. Você precisa acreditar em alguma coisa. Entendeu? A ciência mesmo, que sempre é dada como sendo verdade, por causa da rigidez dos estudos, muitas vezes ela cai. Muitas coisas aí vão mudando de uma forma que se abre ou por exceto, ou para exceção. Entendeu? Então vai mudando e você tem que ter fé em alguma coisa, entendeu? Para você ser uma pessoa realizativa. Eu, por exemplo, eu tenho fé na ciência, eu estudei ali, tenho fé na astrologia. São coisas que eu separo, enquanto eu posso separar. Se um dia eu precisar juntar, quem sabe? Mas enquanto está separado, está me ajudando, entendeu? Ok. Bueno, antes da nossa cerimônia ritual, queria convidar vocês, esse mês nós estamos com todas as quintas-feiras bem preenchidinhas, né? Semana que vem tem a Mônica Alain, que vai vir falar, né, sobre Descole e Decole, que é uma figura que tem estudado, né, mais essas áreas de coaching e talvez vai trazer alguma coisa muito interessante nesse campo da ousadia. Como é que a gente descola de preconceitos ou de coisas já conhecidas ou aquilo que eu já fiz para poder decolar em direção, em geral, hopefully, qualidade de vida. E eu conheci a Mônica há muito tempo, né, na Unipaz, que ela participou de um curso lá que eu fui facilitar e depois disso eu recebi o material de divulgação, achei legal, a convidei, ela falou, mas Elaine, a gente se conhece, que ótimo. Então, semana que vem ela vai estar falando sobre essa experiência. Depois tem a Luana, que vai falar da experiência de duplo diploma, que eu já comentei. E mais no final do mês são duas pessoas que eu peguei, né, do livro que o Bug, né, que é aquele nosso colega politécnico que já veio fazer palestra aqui, o Gustavo Bug, eles montaram um livro daquelas organizações, né, de trabalhar treinamento para a empresa e eu escolhi 2 títulos, né, os caras logo toparam vir fazer palestra, que é o Reinaldo Rischi, que vai falar sobre o treinamento e as reais necessidades das empresas, e ele vai falar isso de uma perspectiva de teatro, né, de como fazer um teatro para ajudar esse treinamento. E a última palestra do mês, que é bem no Halloween, das bruxas, que é o Guilherme Santiago, que vai vir falar sobre som consciência, que é como trabalhar som nas empresas, né? Ele falou hoje aí da música das esferas, nós somos sons.
Os Tupi-Guarani, né, a raça Tupi, né, o nome Tupi é o som em pé. Então nós somos uma raça, né, que somos um som em pé, nós somos uma vibração, que é aquela coisa que ele falou ali, né, nós somos todos vibração. Então saber trabalhar esse som pessoal, saber trabalhar com todas essas esferas, esse som das esferas, a gente monta uma bela sinfonia que somos nós mesmos. A gente tem as escalas. Nós temos várias, e assim, nós temos que afinar todos esses nossos instrumentos, que é o tal do autoconhecimento. Então, e a astrologia é uma ferramenta fantástica para fazer isso aí, né? Não precisa nem manjar muito, mas se você pega alguém que tem uma intuição boa, ou seja, uma pessoa que sabe entrar em ressonância com você e falar daquilo que faz sentido para você e ajudar, nossa, é uma maravilha, porque o mapa astral está lá, você tirou a fotografia, está lá. Agora, como interpretar a fotografia, que é o X da questão. Difícil. Então, o Sogão hoje, desde que o nosso presidente não está, o Vou Sogão, fazer aqui, e ninguém sabe que é meu colega de turma, eu nunca falo isso. eu sou civil, 75, parabéns. A gente fica contente, né? E como eu talvez sou mais velho, não gosto de ficar ali com jovens, né? Principalmente com diferentes, né? Eu falei com ele, lembra? Eu falei, palestra de engenharia, fazer coisa, não, vamos fazer coisas de vida, trouxe a sua experiência, está aqui compartilhando. Espero que você venha aqui também compartilhar. E parabéns, eu fico contente de ter um colega politécnico, como estudioso aí, e que faz benefício para todos. Obrigado aqui, então,